ela era uma âncora para mim. Eu fazia parte do Tuca, né, o teatro... Era um teatro experimental, né, na época, né? Não era mais o Tuca da Morte e Vida Severina, era o Tuca do Terceiro Demônio, que era dirigido pelo Marinho Piacentini, né? E quem fazia a preparação corporal era Heleninha Vilares. O Terceiro Demônio saiu viajando pelo mundo, apresentando em vários países, e nós éramos o grupo que estava sendo preparado para uma nova peça, né? Mas no tumulto que foi aquela época, que foi mais ou menos final dos anos 70, o grupo se dissolveu, acabou, né? Era uma coisa até a ver com a própria situação política do país, que estava bem tensa, né? E a Heleninha achava que eu tinha tudo a ver com dança. Aí ela disse para eu procurar a Dona Maria, que ela achava que eu ia me dar muito bem com o tipo de trabalho que ela fazia, né? E realmente eu cheguei lá esparramando, né? E eu não me lembro, porque as pessoas se colocam em grupos, né? Eu fazia aula tal, eu fazia aula tal. Eu me lembro de ficar transitando entre as aulas, e ela nunca chegou e disse, olha, você venha tal dia, que é o dia que... Eu fazia aula com o grupo de improvisação, fazia aula com pessoas que eu não me lembro mais muito bem quem eram, mas que tinha movimento, como se diz, de técnica de dança mesmo. Aí ela disse para eu procurar a Silvinha, eu fazia aula com a Silvinha, com a Vera, não, Cláudia Hamburger, que também tinha esse conhecimento do Leder, né? Com a Cibele. Então eu meio que fui construindo um conceito com essas pessoas, né? Aí eu fui para Londres, foi uma experiência bem assim traumática, porque era o oposto. Foi bem na época que a Lisa Ullmann saiu, né? E aí tinha uma nova direção, e era uma direção totalmente voltada para a técnica de dança moderna americana. E aquilo era assim, para mim era quase como um aviltamento de tudo que eu pensava, da liberdade, de não sei o que e tal. Mas de qualquer maneira foi bastante proveitoso, porque foi aí que eu tive mais contato com a tal da técnica mesmo, né? Mas nunca deixei de frequentar a Dona Maria, né? Voltei, continuei fazendo meus solos, aí participava, né? Então eu estou sempre meio que misturada em um evento ou num outro, essa coisa da criação do próprio Encontro Laban, que ela me pediu para reunir as pessoas, né? Que foi lá na Monteiro Lobato, com a Regina Machado. Essa emoção é porque a Regina foi uma pessoa muito especial nessa relação, né, da educação, da integração da dança no trabalho de terapeutas, né, nas bibliotecas. Era um trabalho muito bonito que ela e Dona Maria desenvolveram, né? E a Regina ia abrindo essas portas na prefeitura, porque ela já estava ali no serviço público há muitos anos, e aí era muito fácil para, junto com ela, articular essas coisas que aconteceram, né? Teve a Bienal
de São Paulo, onde teve a Origens. A Origens 1 foi, a Regina com certeza foi uma das parceiras para construir, e o Origens 2 foi aí uma coisa que a gente fez em relação a reunir essas pessoas dançando já uma peça que é, por um lado profissional, né, porque eram bailarinos, né, quase todos eles da Dona Maria, né, e crianças, né, lá fora no Slice of Earth da Denise Milan, né. E foram dois acontecimentos assim bem grandiosos, né, porque o municipal, imagina, o municipal foi maravilhoso. Reuni, acho que tinha umas 150, 200 pessoas naquele palco. E de tudo, né? Desde criancinha até pessoas mais velhas, ligadas à Secretaria da Saúde, da Educação e tal. E eu gostava muito, de uma certa maneira, de estar nessa produção, porque cada encontro Laban eu ia para um lado. Então ela sempre me dizia que eu tinha essa capacidade de reunir pessoas diferentes, que mesmo que eu não concordasse com a pessoa, eu conseguia, né, trazer a pessoa para trabalhar nesses eventos, né? Tanto que era você olha a programação, era muito diversa, né? E sempre com esse caráter de trazer Laban para o aqui e agora, né? A aula dela tinha de tudo, né? E o que chegasse, ela sabia muito bem conduzir para que a pessoa florescesse nas suas potencialidades, né? No caso, né, ela quase me transformou numa produtora de eventos. Porque eu ia produzindo eventos. É engraçado, porque ela tinha uma grande capacidade de levar você ao movimento sem nunca mostrar o movimento, né? Porque ela não tinha essa condição. Mas ela conseguia direcionar de tal maneira que você conseguia fazer o que ela estava pedindo, né? Eu não sei muito bem como descrever isso, porque eu acho que tem essa palavra empatia, que ela ficava muito nesse lugar. Aquele sorriso que ela dava, sabe, que como se... plenitude, uma grande plenitude, assim. Ela falava que lindo, que lindo, que lindo. E não é que, porque, sei lá, você fala que linda, né? Não, você sentia que não era para melhorar sua autoestima, né? Ela realmente estava falando que lindo, que maravilha. E essa sensação de que maravilha que você é que, de repente, que eu digo que ela era minha âncora, sabe? Porque eu era uma rebelde, uma cheia de fazer confusão, né? Muita confusão. Então, uma pessoa que realmente, daquela estatura, né, que vem e diz, nossa, que lindo seu trabalho. Aí você, né, reunia forças e ia embora. O fato de ter convivido com Dona Maria me abriu a possibilidade de viver num mundo diferente de mim. Porque eu consegui dançar isso e não transformar isso numa doença, sabe? Foi esse caminho em direção a uma coisa plena. E foi ela quem me deu isso.